O tema de hoje é sobre comunicação executiva, especialmente com o seu time, para que você tenha uma liderança que possibilite o seu time ser engajado de resultado. É claro que a liderança, ela traz muitos desafios, e um dos desafios da liderança está brutalmente conectado à maneira como o seu time entende os recados que você transmite. Eu quero lembrar o que é liderar. Liderar é conduzir, engajar, mobilizar. Liderar não é fazer. A bússola ensina muito sobre a diferença de uma liderança executora e uma liderança executiva. O líder executor é aquele que desce no operacional e faz a coisa acontecer, mas como consequência disso acaba que vira ali o grande decisor ou a grande decisora ou a pessoa que acumula funções e cedo ou tarde não vai aguentar, né? Então a gente vê muitos líderes hoje entrando em burnout, cansados, fadigados, mas de uma forma ainda mais triste, longe da estratégia, longe daquilo que é o seu verdadeiro e real potencial, que é entregar muito mais através de pessoas. Então, o que faz o líder executivo? Ele entrega resultado através de pessoas, diferente do executor que executa. O executivo é aquela liderança que faz a coisa acontecer, onde as pessoas fazem com você e por você. E para isso, dentre algumas coisas que a liderança nos desafia e até, de alguma maneira, exige que se tenha, uma das coisas é a comunicação, porque as pessoas respondem aquilo que você comunica. Primeira coisa importante, quando a gente fala de comunicação com o time, e principalmente para você ter um time engajado de resultado, existem algumas regras básicas, talvez não tão básicas, mas algumas regras de liderança na comunicação e que funcionam como se fossem mágicas. Algumas coisas que se você tiver presente na sua mente, que se você se manter atento ou atenta para isso, vai funcionar inevitavelmente. Qual que é o grande lance da comunicação? Primeira coisa, comunicação é conexão. É conexão. Veja, não adianta você falar e esperar que o outro entenda. Não adianta você comunicar e achar que todo mundo engajou. Não adianta você direcionar e acreditar que as pessoas entenderam como fazer, ou muito menos que elas darão o seu melhor para que aquilo aconteça de fato. A comunicação, ela é muito mais poderosa quando você sabe falar de uma maneira que o outro se envolve. Quando você consegue expressar aquilo que você precisa de uma forma que o outro entende. Mas, sobretudo, que a pessoa queira fazer. Aí você pode até pensar assim, Paty, mas as pessoas não querem fazer. Calma aí. Talvez o seu time não queira fazer ainda, porque você ainda não comunicou de uma maneira que eles percebam o real valor. E perceber o real valor tem muitas frentes. Primeira coisa, perceber o real valor do trabalho que aquela pessoa faz. Perceber o real valor que ele ou ela tem dentro da sua área. Perceber o real valor que a sua área tem dentro da empresa. Quando as pessoas simplesmente recebem tarefas, elas vão responder de uma maneira muito fria, que eu chamo de transacional, né? Então você me diz o que quer, eu te entrego, no final do mês eu recebo o meu salário. Isso é uma relação muito transacional. Essa relação transacional, ou seja, eu faço porque eu recebo, porque você pediu, ou porque é a minha obrigação, ou porque está na minha descrição de cargo, né, no meu job description. Essa não é a forma de entregar de uma pessoa que não vai realizar o seu liderado. Presta atenção, essa forma de entregar não realiza quem entrega, não alcança resultados reais, ou até mesmo não alcança a máxima potência dos resultados, te diminui como líder e coloca todos numa situação muito abaixo daquilo que poderiam. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que a comunicação é conexão. Então, não é falar o que você quer, não é falar o que você precisa, mas é trazer de uma forma que a pessoa entenda o valor que ela tem naquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que simplesmente recebe a tarefa, ela entende que, beleza, sou um tarefeiro, fiz minha parte. Mas se ao invés de passar a tarefa, você tivesse uma comunicação executiva e que dissesse assim, fulano, fulana, é o seguinte, eu preciso dessa ação aqui, nós vamos fazer isso aqui. Cara, tá tranquilo para você? Não, tá tranquilo. Eu tenho certeza, você domina isso aqui, né? Domina essa parada, legal. Você já parou para pensar que o trabalho que você faz é muito mais do que essa tarefa? Você já parou para pensar no impacto e na importância que você tem aqui dentro da área e da empresa? E talvez a pessoa fique um pouco, e aí você vira e diz assim, cara, é importante demais esse processo. E toda vez que eu trago algo para você, é porque eu confio em você. E eu sei que você tem muito mais a entregar. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo de progressão, de desenvolvimento. Para que todo dia você tenha um desafio, você faça uma entrega ainda melhor. Talvez até você me ajude a descobrir formas melhores de fazer o trabalho acontecer. Mas eu quero que você tenha muita clareza do quão importante você é nesse processo todo. Todos nós somos. Todos nós somos. Por isso nós trabalhamos aqui em equipe. Por isso que nós, como área, temos que buscar sempre as melhores soluções. Veja,
Esse é um exemplo de um script, é um pedacinho de uma forma de conversar com as pessoas, que é uma forma leve, não estou falando de um feedback super formal, nada disso. É uma conversa leve, descontraída, que acontece, mas que obviamente não aconteceu sem querer, você planta essa conversa, mas ela faz a pessoa, poxa, querer fazer. Pô, caramba, você é líder, não é? Você quer ser reconhecido, você quer ser valorizada, você quer que as pessoas percebam o seu real valor e a sua importância para o negócio? Os teus liderados também querem. As pessoas também querem ser vistas e percebidas como alguém que realmente faz a diferença. E quantas vezes a liderança se vê no piloto automático e esquece de olhar para as pessoas como pessoas. Um simples ato de uma conversa que parece despretensiosa pode significar motivação, engajamento, significado, vontade de fazer, de realizar. Uma pessoa que recebe esse tipo de conversa do líder, sabe como volta para casa? Caramba, meu líder ou a minha liderança me vê, eu importo. Você acha que essa pessoa, nesse dia ou no dia seguinte, vai entregar o mesmo de sempre ou vai entregar melhor? Você acredita que uma pessoa, depois de uma conversa dessa, vai ser mais ou menos produtiva? Seja honesto, seja honesta. Então, o engajamento, a produtividade, o resultado, está absurdamente conectado a pessoas. E as pessoas estarão ou não conectadas à maneira como você comunica. E aqui vai a segunda coisa super importante. A comunicação não é sobre você, é sobre quem recebe. Então, quando a sua comunicação sai daquilo que é o que eu acho, é o que eu acredito, é o que precisa, não é possível que ninguém entende. Enquanto você estiver com esses sentimentos e com essas dores, muito provavelmente a sua comunicação ela ainda está uma comunicação deficitária. Ou seja, uma comunicação muito aquém daquela que você mesmo pode oferecer para as pessoas e os resultados que você vai colher. A maneira como você se comunica, a maneira como você coloca as palavras no contexto que você traz, ou seja, não são só palavras, mas é um entendimento claro do impacto que eu gero no outro, aí você começou a se comunicar como líder. Aí você começa a ter uma comunicação executiva. Aqui na Bússola a gente chama isso de dialeto executivo. O que é o dialeto executivo? É essa potência mesmo na voz. É uma forma de conversar em qualquer ponto de contato, mas sempre de uma maneira positiva e estratégica que conduz para aquilo que você precisa. O líder, a liderança, o tempo todo está trabalhando. Ah, Paty, mas eu não posso ter um momento de descontração na minha fala, eu não posso brincar. Até as suas brincadeiras elas têm que ser conscientes. Porque o tempo todo, como líder, você está tocando pessoas. E essas pessoas é que vão entregar os resultados e estarem conectadas, engajadas a você, a área, a empresa ou não.